Bom, queridos, eu vou ter que falar a verdade. Amém. Amém. Eu vou ter que falar a verdade. Qual é o nome desse negócio aqui que está comigo aqui? Mala. Coloca o tema da nossa palavra de hoje aqui, por favor, Fábio. Diz assim, nós vamos falar sobre isso. Destino, uma nova vida. Diga assim, o meu destino. Não, fala com fé. Jesus fala assim, o meu destino é uma nova vida. Amém. Breno, caiu um O aqui, eu não sei o que aconteceu. Você vê que você consegue colocar ele em pé assim, Breno? Por favor. Porque na nossa vida é nada quebrado, nada faltando, nada desorganizado. Em nome de Jesus, agora eu não sei se vai dar certo. Destino, uma nova vida. Nós temos um destino. E esse destino, ele está firmado e declarado na palavra de Deus. Porém, nós temos sempre a opção. Nós temos sempre a oportunidade de escolher o que iremos viver, o que iremos fazer de nossas vidas. E você sabe que você tem essa opção. Eu vou falar uma coisa que talvez eu não sei se você recebe muito bem isso. Mas sabia que você não pode colocar culpa em ninguém a respeito do que você está vivendo? Porque ainda que você tenha sofrido algumas coisas, algumas injustiças, ainda que você tenha passado por alguns abusos, ainda que você tenha passado por situações que você não queria ter passado, ainda que coisas desse tipo tenham acontecido, você sempre tem uma opção que é o que você vai fazer com o que fizeram com você. E eu acredito que o segredo da vida, eu acredito que a chave para que de fato possamos construir uma vida que vale a pena ser vivida, acontece a partir do momento que você toma decisões a respeito do que aconteceu com você. Ou seja, te abandonaram, sim. E aí, o que você vai fazer com isso? Falaram mal de você, sim, mas e aí, o que você vai fazer com isso? Talvez traíram você. Sim, e aí? E o que você vai fazer com isso? Não, talvez violentaram você. Sim. E o que você vai fazer com isso? A verdade é que a gente não deve colocar a culpa em ninguém a respeito do que aconteceu em nossas vidas. Por um certo tempo, eu tive um probleminha com o meu pai e minha mãe. E eles já tinham morrido. Lá em casa, lá o povo estava com essa mania de morrer e pararam, graças a Deus. Em nome de Jesus, pararam. Agora é só depois, mais tarde. Mas meu pai e minha mãe morreram, eu era muito jovem. Muito jovem. E aí, o meu pai, ele foi um homem sem sabedoria, escravizado em vícios. E ele tomou algumas decisões na vida dele. A minha mãe, que é a mulher do meu pai, eu sei que você lembrou de alguém agora, né? Ai, meu Deus do céu. Tem o profeta Tiririca, ele fala o seguinte, ele disse assim, certa vez, eu tentei fugir de mim mesmo, mas onde eu ia, eu estava. Falei, meu Deus, que sabedoria. Mas eu tive um determinado momento da minha vida um certo problema com meu pai e com a minha mãe. Por quê? Eles escolheram coisas para a vida deles que afetaram a minha vida. Amém ou não? Quem já passou por isso? Pai e a mãe tomaram decisões e isso tinha algum efeito na sua vida. Levanta a mão, quem já passou por isso? Só para eu ver se eu estou pregando para o povo certo. Não, é aqui mesmo essa palavra então. Fique em paz. Então, eles tomaram decisões e eles não me perguntaram se eu queria, eles não me perguntaram se eu ia ficar feliz, eles não lembraram de mim quando eles tomaram aquela decisão, aquelas decisões. E aí, meu pai, bom, muitos, acho que a maioria aqui conhece a minha história. E aí eles morreram. E aí eu fiquei assim, com 7 anos já não tinha pai nem mãe. Isso é bom, gente? Não, não é bom. Mas eu tive que tomar as decisões da minha vida.
E eu tive que escolher e decidir o que eu faria com o que fizeram comigo, o que eu faria com o que aconteceu na minha vida. E tem uma coisa que é absurdamente incoerente e eu diria mais, louca, que muitos fazem, que é com o objetivo de se vingar de pessoas que fizeram mal com ele, sabe, com ele, de pessoas que traíram, de pessoas que machucaram, ou de coisas que aconteceram na vida. A pessoa que passou por essas mazelas, ela tem o objetivo de se vingar do que aconteceu, e a forma dela se vingar contra o que fizeram com ela é fazendo mal para ela mesma. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa foi traída por alguém, agora ela não confia mais em ninguém. É a vingança dela. Não confio mais em ninguém. Essa pessoa vai sofrer sim ou não? Vai sofrer. Porque ela não vive numa caverna. Deixa eu te falar. O fato de alguém ter feito o mal para você não significa que todos vão fazer mal para você. Nossa, parece tão simples, mas você deve ouvir também as coisas simples. O fato de pessoas pensarem o mal, fazerem o mal, agirem mal com você, não significa ou determina que todas as pessoas vão agir desse jeito com você. Cuidado, porque o objetivo ou a sede de vingança pelo mal que você passou possa fazer você fazer mal para você mesmo. Amém ou não? Uma mulher que teve um relacionamento abusivo, talvez ela fale, homem não presta. Isso é verdade? Talvez um homem na vida dela não prestou, mas isso não significa que agora todos os homens precisam pagar pelo mal que um homem fez. Aí ela tem problema com um pai, ela tem problema com um amigo, ela tem problema com um outro relacionamento que ela poderia ter, ela tem problema com o irmão. Por quê? Porque agora ela não confia em nem mais um homem. É a vingança da vida dela contra aquele homem. Deixa eu te falar. Estamos indo para o ano chamado 2025, amém ou não? Amém ou não? E vai ser uma grande viagem. O ano de 2025 será uma grande... 2025 será uma grande viagem em nossas vidas. E eu quero que você se prepare para uma viagem, exatamente porque nós vamos passar para o outro lado. Nós vamos entrar em um novo tempo. Nós vamos experimentar novas coisas. Nós podemos viver uma nova vida, um novo destino nesse ano que está entrando. E eu quero te falar a verdade. É isso que eu estou crendo para a minha vida. Será um tempo novo em nome de Jesus. Você viu o Gilvan falando aqui? Ele falou para mim, ele deu um intimato. Ele chega de galera lá no Clube da Sabedoria dos Homens. Eu tive que mudar o Clube da Sabedoria por causa do Gilvan, porque eu falei, esse homem não vai parar. Ele falou, pastor, eu vou falar. Ele falou assim, pastor, deixa eu te falar um negócio. Eu sou competitivo e eu vou ser o que leva mais homem nesse grupo. Eu falei, duvido. Eu falei, então vai em nome de Jesus. Deixa eu te falar, isso é só um sintoma, um sinal do que Deus está fazendo no nosso meio. Deus está trazendo pessoas apaixonadas por Jesus, e essas pessoas vão mudar o mundo. Ah não, se você crê nisso, dá uma salva de palmas forte aí. Existe um grande propósito para a gente viver. Existe uma grande obra para a gente fazer. Não vamos parar. Você tem que ter uma coisa que vale a pena você acordar de manhã. Você fala assim, acordei. Agora, toda vez que você vai fazer uma viagem, o que você tem que preparar? É sobre isso que vamos falar hoje. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Essa mala aqui é da minha linda irmã Priscila Prada. Essa mulher linda aqui. Dizem que eu sou muito parecido com ela, eu fico feliz. Fala assim, cara, você e sua irmã são muito parecidos. Eu falo, eu sei, eu creio nisso. Que eu olho para ela e eu falo, aleluia, né? Ela, glória a Deus. Na verdade, de irmão eu estou um pouco bem, porque os povo bonitinho lá de casa. Glória a Deus, vocês são lindas demais, viu? Vocês parabéns, vocês duas.
E aí, minha irmã chegou da Itália, ela mora da Itália, e chegou com os meus sobrinhos. Luca, faz assim, Luca. Assim, ó, Luca tá lá, tá bem? E Júlia, fala assim, Júlia. Assim, Júlia também. Meus sobrinhos são gêmeos, filhos dessa moça bonita aqui também. E aí, eles estão lá na casa do pastor Ronaldo e pastora Vanessa. Lembra lá na colônia de férias que eu falei? No resort, all inclusive? Eles estão lá no resort, all inclusive. E aí, eles estão lá. Só que chegou um povo lá e tem umas malas assim, ó. Tá uma do lado da outra, assim, no corredor. E eu fiquei olhando aquilo. Não sei se foi ontem, anteontem que eu estava lá. Fiquei olhando. E eu já tinha falado algo sobre isso no Clube da Sabedoria. E eu falei, preciso levar isso para o culto que o Espírito Santo está falando com a gente. E você, escute isso em nome de Jesus. Você vai ter que decidir o que você vai colocar e o que você não vai colocar na sua mala para a viagem chamada 2025. Eles vieram da Itália. Quantos graus estão lá na Itália? 2 graus. Luca falou que teve um dia lá que estava -2, ou foi a Júlia, sei lá. Tá por aí, né? Temperatura negativa. Eles vieram para qual país? Fala aí. Qual o destino deles? Olha a pergunta. Qual o destino deles? Brasil. Brasil. Está com temperatura positiva ou negativa, gente? Positiva. Aqui está calor, sim ou não? Faz sentido a minha linda irmã colocar o casaco mais doido da neve que ela tem lá, mais quente do mundo, para vir para o Brasil? Faz sentido ou não? Deixa eu te falar uma coisa. Você quer uma nova vida. Eu sei que você quer, de fato, um novo ano em 2025. Eu sei que você quer uma nova história. Eu sei que você quer uma nova experiência. Eu sei que você quer novos resultados. Eu sei que você quer ver novas coisas aparecendo diante dos seus olhos. Mas para de loucura! Tem coisa que não faz sentido você levar para o próximo ano. Tem coisa que não faz sentido você levar para o seu próximo ano. E eu lembro um dia Jesus encontra com um homem e ele pergunta para o homem assim: o que tu queres que eu te faça? Agora, se Jesus chegasse para você, de fato, e falasse: olha, nós vamos fazer uma viagem. O que você quer dessa viagem? Preste atenção, a resposta para essa pergunta precisa necessariamente impactar o que você vai levar ou não para essa viagem. Porque se você fala que quer ir para a praia, esse destino vai determinar o que você vai colocar na mala. Se você fala que quer ir para a neve, esse destino vai determinar o que você vai botar na mala. Se você fala que você quer passar muito tempo, vai determinar. Pouco tempo, vai determinar. Sabe, eu quero ir para o deserto, vai determinar o que você vai colocar na mala. Você precisa ter clareza do que você quer para ter clareza do que você pode ou não levar. Quem está entendendo? Agora imagina se eu faço a mala para ir para a Itália agora. Imagina, por exemplo, que eu ganho uma viagem para a Itália agora. Ei, exemplo, estou dando um exemplo. Imagina assim, que alguém me chama para ir para a Itália, assim. Na loucura, assim, imagina. Aí eu vou ter que fazer a minha mala. Eu vou ter que fazer minha mala. Agora, normalmente em janeiro eu vou para a praia. Eu gosto muito de praia, minha família é da praia. A gente nasceu na praia, a gente gosta de praia. Agora na praia eu boto sunga. Na praia quase a gente não usa roupa. Amém ou não? Passa o dia inteiro de sunga, chega em casa à noite cansado da praia, vai tomar banho, você toma banho, já lava a sunga para quê? Para amanhã. E a gente passa a maior parte do tempo sem roupa ou com roupa leve. Agora imagina que eu faço para ir para a Itália nessa época que está um frio de louco, de doer na pele. Lá está um frio agora de doer na pele. Imagina que eu faça a mesma mala que eu uso para ir para a praia, agora eu uso para ir para a Itália. Deixa eu te falar uma coisa. Dependendo do seu destino,
o tipo de coisa que você colocar na sua mala vai te fazer sofrer. E talvez para a viagem chamada 2024, você colocou algumas coisas na sua mala que fez você sofrer. Pastor, há exemplos de coisas. Eu vou falar de algumas coisas que você não pode colocar na sua mala para o ano de 2025. Amém ou não? Amém ou não? Amém. Abra aí Isaías 43, 18. Eu tenho que acabar muito rápido essa palavra. Eu vou contar até 3, você lê comigo. 1, 2, 3. O que está escrito na palavra de Deus? Igreja, leia de novo, eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Você vai ter que tomar uma decisão. Não dá para você colocar na sua mala ressentimento e mágoas do passado. Você quer ir para um novo lugar, você prepara uma mala para ir para esse novo lugar, você quer ir para um lugar diferente, você quer viver coisas novas, você quer ter uma experiência diferente em, sei lá, a área da tua vida, você quer viver coisas novas, mas você quer levar junto o seu passado. Não dá. Ai, pastor, mas você não sabe o que fizeram comigo. Passado. Ah, pastor, mas foi injusto. Passado. Ah, pastor, mas me feriram. Tudo bem, eu não estou falando que isso não foi verdade ou que não foi difícil para você, mas é passado. E a palavra de Deus diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Retrovisor no carro. Que tamanho que é? Faz aí com a mão aí alguém para mim. Para-brisa do carro, outro vidro que tem no carro. Qual é o tamanho? Isso é uma mensagem de Deus para você. O para-brisa é desse tamanho porque você deve ficar a maior parte do tempo olhando para o teu futuro e não para o teu passado. Para o passado é só para fazer algumas correções. Para o passado é só para aprender. Para o passado é só para resolver uma coisinha aqui ou dali. Mas a vida do crente é para frente. Nós temos que olhar para frente e ir para o alto. Não viva no passado. Em nome de Jesus. O passado te para, primeira coisa. Primeira coisa. Sempre tá andando no carro. Aí você vai ter que ir para trás. Primeira coisa que você tem que fazer quando você tem que ir para trás, velocidade. Quando você vai olhar para trás, diminui a velocidade. Você já viu que quanto maior a velocidade, mais a gente fica focado na frente? Já percebeu isso? Quanto mais rápido você está no carro, mais você fica focado no rumo da frente. Amém ou não? Faz sentido ou não, gente? Deixa eu te falar uma coisa. Quem fica olhando muito no retrovisor anda em baixa velocidade. Talvez as coisas estão tão demoradas na tua vida porque você não para de olhar para trás. O que você vai colocar na sua mala? Abre aí, Filipenses 4, 6. Vou contar até 3, você lê. 1, 2, 3. Não andem ansiosos por coisa. Não dá para você colocar na sua mala medo e ansiedade. Você vai ter que tomar essa decisão para a sua vida. Eu diria que a ansiedade é o oposto da fé. Exatamente o oposto da fé.
Sabe por quê? A ansiedade é uma dúvida a respeito do quê? Passado, presente e futuro. A ansiedade é uma insegurança a respeito do teu futuro. Agora, o que a Bíblia fala que é fé? O que é? A fé é o quê? Certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Ou seja, fé é certeza do que você está esperando. Ansiedade é dúvida do que você está esperando. Você sempre será escravo da ansiedade se você está inseguro a respeito do teu futuro. Viver pela fé é algo prático, não é uma filosofia de vida, não é um conceito abstrato. Viver pela fé é de fato algo prático. Você precisa determinar com convicção aquilo que você quer viver. Pastor, e se eu me frustrar? Recalcula a rota, faz de novo, mas não dá para a gente andar com insegurança, de verdade. É melhor nem ir. É melhor nem ir. Vou usar o Gilvan de novo. Não sei se você sabe, o Gilvan, ele é faixa preta de todas as artes marciais que existem no mundo aí. Estou brincando, mas eu acho, a minha visão dele é essa. Mas ele é faixa preta em jiu-jitsu, Gilvan? Jiu-jitsu e Muay Thai. Só que ele tem uns graus que fala, eu não sabia disso, fiquei sabendo esses dias. Tem um grau, aí tem esse grau, outro grau, outro grau, outro grau. Ou seja, o Gilvan é um faixa preta graúdo. Tá vendo não? Aí deixa eu te falar, vê se ele está com dúvida do que ele vai viver. Ele falou assim, eu vou chamar um monte de gente para a igreja, nós vamos ganhar um monte de gente para Jesus, pastor. E tem uns que eu estou até forçando. Se alguém fala isso, está com dúvida. Eu sei que tem parte de humor nisso, mas deixa eu te falar a verdade. Com quem você ama, é assim que é. Dá vontade de forçar a pessoa a querer o bem. Fala a verdade, é ou não é? Deixa eu te falar, a dúvida, ela vai minar os seus sonhos. Dificilmente constrói algo quem vive com medo e com ansiedade. Agora entenda, a origem do medo e da ansiedade é uma dúvida. Você não tem medo e não tem ansiedade se primeiro você não tiver uma dúvida. Ou seja, medo e ansiedade são estados emocionais que são consequência de uma raiz chamada dúvida. Por isso que fé é o... Fé, acho que está falhando. Fé é o antídoto para a ansiedade. Porque a fé faz você começar a ter certeza do teu futuro. Amém ou não? Abra aí, Gálatas 6, 4. Outra coisa que não dá para você colocar na sua mala. Amém? Não dá para você colocar na sua mala. Presta atenção. Cada um examine os seus próprios atos e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem com quem? A Bíblia está falando para você não se comparar com ninguém. Não coloque na sua mala para 2025 comparação e inveja. Não vai dar certo. É você levar biquíni para ir para a neve. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Comparação funciona de maneira positiva e de maneira negativa. Positiva eu não falo por ser algo bom, mas eu falo como um símbolo da matemática, tá? Presta atenção, vou te explicar. Tem gente que se compara e o resultado disso é depressão. Porque se compara com alguém que está com um resultado maior que o dele.
Mesmo sendo verdade o fato de que dificilmente todos partem do mesmo lugar. Todos saem da mesma posição. Na vida eu estou falando. Roberto teve a história de vida dele, ele teve as experiências de vida dele. Roberto passou por coisas que eu não passei. Roberto não passou por coisas que eu passei. Então, Então, o Roberto, ele tem experiências de vida que eu não tive. Dificilmente existirá uma comparação justa entre eu e Roberto. Quem está entendendo? Dificilmente, porque a gente não parte do mesmo lugar, das mesmas circunstâncias, com os mesmos recursos. Então, normalmente a comparação ela é burra. Normalmente a comparação ela não é justa. Entende? Agora, tem gente que se compara e se deprime porque se comparou com alguém que tem resultado maior que o dele. Agora, tem gente que para viver confortável em uma vida de miséria, se compara com quem é pior do que ele. Sim ou não? Amém? Amém ou não? A pessoa, ela é viciada em álcool. Ela fala assim, não, mas eu só bebo 18 cervejas por dia. O Francisco é que está com problema, porque o Francisco ele bebe 42. Não é? Fala, gente. Pessoa, para que ela consiga viver confortável na miséria que ela está, ela se compara com quem está pior que ela. Amém ou não? Aí traz um certo afago, aí traz um certo conforto para ela. Ah, mas tá vendo? Ali, ó, olha lá, meu Deus do céu. Ei, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar do seu corpo. Ô, Roberto, pelo amor de Deus, cara, você tem que cuidar da sua saúde, do seu corpo. Eu peguei o péssimo exemplo aqui, porque eu peguei o maratonista aqui da galera. Aí, o Roberto ele vive correndo por aí, mas eu vou usar o exemplo dele. Eu falo, Roberto, você tem que cuidar da sua saúde. Aí ele vai e olha para alguém que está totalmente quebrado, totalmente lascado, com a saúde no último estágio. Aí ele fala assim, ah, pastor, mas quem está com problema mesmo é o Joaquim. Olha lá como o Joaquim está. Cuidado para você não se comparar com quem está numa situação pior que você, só para que você fique um pouco mais confortável na miséria que você está hoje. A Bíblia fala assim, cada um examine os seus próprios atos, então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com... Não é saudável. Outra coisa que você não pode colocar na sua mala para o ano de 2025. Abre aí, Tiago 3,10. Eu vou contar até 3, você lê. 1, 2, 3. Da mesma boca, ora sai bênção, ora sai maldição, ora sai um elogio, ora sai uma faca que mata. O apóstolo Tiago, ele fala assim, ó, meus irmãos, não pode ser assim. Deixa eu te falar, você pode falar tudo, mas você não pode falar de qualquer forma. Amém ou não? Você precisa saber que ou definir que você ou é uma fonte de bênção ou uma fonte de maldição. Bênção é bem dizer. Maldição é mal dizer. Tem a ver com o que se fala. Amém ou não? Vem cá, se eu perguntar para as pessoas que estão perto de você, elas vão falar que você na vida dela é fonte de bênção ou de maldição? Quem é casado aqui? Se eu perguntar para quem está perto de você, bênção ou maldição? Tá. Quem é casado aqui? Senão os solteiros não casam, vocês sabem. Vocês têm que fingir que tá legal. Amém?
Finge que tá bom, os nós solteiros, misericórdia. Então, presta atenção, se eu perguntar para o seu cônjuge se você é fonte de bênção ou de maldição na vida dele, ele vai responder o quê? Não vou olhar não, vou tentar não olhar para ninguém, vou olhar para cima. A gente vive uma incoerência às vezes, já percebeu? Às vezes a gente trata melhor quem está mais distante do que nós do que aqueles que estão mais perto. Que demônio é esse em nome de Jesus? Pessoa, ela pode acordar demoniada. Bom dia. Bom dia por quê? Eu tô com fome. Meu Deus do céu. Natal, pra que Natal? Brilhando. Todo mundo na igreja. Aquele momento do abraço, que chato. O pastor fica falando. Fala pra pessoa que tá do seu lado. Reclama de tudo. Isso porque está em casa, aí reclama de tudo. Aí vem alguém de fora, a pessoa está assim, ó. Bom dia. Oi, querida. Tá bonita, olha só. Aí em casa é o Satanás. Você tá feia, você tá feio, você não pode. Aí vem na rua, eu falo que... Sai em nome de Jesus, demônio. Eu vou falar que nem o apóstolo Tiago. Irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Declare em nome de Jesus. No ano de 2025, declare. Fale, no ano de 2025, de novo. Eu decido que serei. Eu decido que sou uma fonte de bênçãos. Dê uma salva de palmas, sua vida mudou. Outra vida. Eu vou te dar uma regra para você ser uma fonte de bênção. Isso vai transformar a sua vida, de verdade. Quando você quiser fazer, é isso mesmo. Quando você quiser fazer uma crítica para alguém, você tem que elogiar essa pessoa pelo menos 3 coisas. Toda vez que você for criticar alguém, Satanás. Toda vez que você for criticar, toda vez que você for falar, mas isso eu não gostei, isso é chato. Mas se você vai criticar, você vai ter que elogiar 3 coisas. Teu marido já vai saber, quando você começar a falar, nossa amor, tá lindo. Ele, nossa amor, que cabelo, hein? Credo. 3 coisas você tem que elogiar para você fazer uma crítica. Sabe o que acontece? A gente está muito mais dado ao negativo do que ao positivo. Já percebeu? A gente é muito mais levado para reclamar do que para falar bem. Já percebeu? Eu fiz faculdade de comunicação social. Aí tinha uma pesquisa que um professor trouxe que eu fiquei impressionado. Você sabia que quando alguém tem uma experiência de compra, né, de um produto ou de um serviço positiva, essa pessoa tende a contar essa experiência para 3 pessoas. Quando alguém tem uma experiência de compra negativa, ela tende a contar essa experiência para 11 pessoas. Deixa eu te falar, a gente é da luz ou é das trevas? A gente é da bênção ou da maldição? Eu declaro em nome de Jesus que nós seremos luz para o mundo em nome de Jesus. E da nossa boca sairá bênção sem medidas. Dá salva de palmas a Jesus. Eu vou pular aqui. Eu falei 4 coisas, tem 10, mas eu vou pular. Não tem tempo, gente, senão a gente vai parar de fato só no Natal. A gente vai terminar o culto, eu Feliz Natal. Beijo. Então não dá. Teve muita criança hoje aí, foi uma benção. Agora, pastor, fala de algumas coisas pra gente botar, né? Em nome de Jesus, na mala. Né? Tem aquele louvor que fala, arruma a mala aí. Não é, perdão, não é. Abra sua Bíblia em João 15, 12.
15, 12. O meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu os amei. Como foi que Jesus nos amou? Primeira coisa, nos perdoando. Tem uma coisa que se você não colocar na sua mala para o ano de 2025, você está lascado. Necessariamente. Eu iria falar assim, só quem estava vivendo numa caverna sozinho. Mas você vivendo sozinho, você precisa liberar perdão, nem que seja para você. Então mesmo quem está vivendo sozinho, tem uma coisa que você necessariamente precisa colocar na sua mala para o próximo ano, que é perdão. Não passe para o próximo ano sem perdoar algumas pessoas na sua vida. Porque a ausência de perdão é um veneno para matar o outro que você toma. Porque às vezes a gente não perdoa porque a gente quer vingança. Só que esse veneno que a gente está querendo para matar o outro, que é a vingança, a gente mesmo toma. Deixa eu te falar. Tem uma pessoa que sofre quando você não perdoa. Você. Mas aí, para perdoar, a gente precisa fazer um filtro se a pessoa merece ou não. Não. Deixa eu te falar. Você, quando vai perdoar, você não pode pensar se a pessoa merece ou não. Porque se ela precisa de perdão, é porque ela está errada. Então, simplesmente, perdoe. Não existe esse negócio de você falar assim, vou ver se ela merece o perdão ou se ela não merece perdão. Deixa eu te falar, perdão é algo que você dá para o outro que cura você. Tem alguém aí? Perdão é algo que você dá para o outro que cura você. Eu passei por abuso sexual na infância. Isso me fez muito mal ao longo da minha vida. Despertou coisas que não eram para ser despertadas. Mexeu em coisas que não eram para ser mexidas. Bagunçou emoções. Amém, não? Só que para eu estar vivendo a bênção que eu estou vivendo hoje com a minha linda esposa e com a minha linda família, necessariamente eu tive que perdoar. Porque quem não perdoa, vive com um gosto amargo na boca. A ausência de perdão deixa a vida amarga. Pastor, mas ele abusou de mim. Mas ela abusou de mim. Mas ele me violentou. Deixa eu te falar. Eu estou falando de um tratamento para uma doença que está em você. Essa doença não está naquela pessoa, essa que eu estou falando. Eu estou falando a respeito da sua vida, da sua história. Se você não colocar o perdão na sua mala, você vai sofrer. Então, se eu fosse você, eu já fiz isso na minha vida hoje, graças a Deus, hoje, nesse momento, não existe uma pessoa na minha história que eu preciso liberar perdão e não liberei ainda. Não existe. Graças a Deus. Eu não falo isso com orgulho, eu falo isso com temor do Senhor. Graças a Deus, eu já fiz isso na minha vida. Não existe uma pessoa que eu estou com um problema que eu não liberei perdão. Não existe isso. Eu não passo por esse mal. Agora, de verdade, está chegando o nosso culto da virada. Se você chegar nesse culto da virada, faltando liberar perdão para alguém, falar, você está brincando com a sua vida. Você está brincando com a sua história. Então hoje, se eu fosse você, hoje, eu faria uma lista de quem você vai liberar perdão. E de fato, o seu destino será uma nova
vida. Não existe nova vida com retenção de perdão. Escute. Não existe nova vida com retenção de perdão. Porque o ato de reter perdão é um casamento com o passado. Escute. O ato de reter o perdão é uma decisão de se manter conectado com o passado. E nisso está um negócio chamado ressentimento. Você sabe o que é o ressentimento? É sentir de novo. Deixa eu te falar, quando você perdoa, a história é só uma história. Enquanto você não libera perdão, quando você lembra da história, você vive de novo a sensação. Você sente de novo. Então, ressentimento é constante na vida de quem não perdoa. E para o cérebro humano, é como se você estivesse passando pela situação de novo. Presta atenção, ó, uma coisa que por muito tempo me feriu. A minha irmã, essa aqui, ó, eu falo tanta coisa, né, que agora está todo mundo aqui. Então, essa minha irmã aqui, no dia do enterro da minha mãe, a irmã do lado estava aos berros, não queria deixar fechar o caixão, pastora Vanessa. O meu irmão Eduardo, não sei, porque ele sempre foi um túmulo, fechado, mais fechado do que banco no domingo. Aí, a gente não sabe, eu não lembro o que ele estava fazendo, não lembro. Ele deveria estar quieto, olhando assim, para alguma coisa, não sei. E essa minha irmã aqui, ela estava do meu lado assim, tinha um monte de gente, e ela estava assim, vai lá dar tchau para a mãe. E eu assim, não. Eu tinha 7 anos de idade, ela tinha 10. E ela estava falando para ir lá me despedir, porque estava fechando o caixão da minha mãe. Eu passei anos com um problema por causa disso, porque eu não fui me despedir da minha mãe. Olha. Presta atenção. Eu tive que me perdoar por isso. Doideira, né? Agora, nesses anos, toda vez que eu lembrava e sentia uma dor. Porque quando não há liberação de perdão, você vive o ressentimento. Eu tive que me perdoar. Um homem de 30 e poucos anos, alto, bonito, forte, espiritualmente forte. Estou falando, profetizando. Teve que perdoar um menininho de 7 anos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua mala do ano de 2025, vai ter que ter perdão para algumas pessoas. E vai ter que ter perdão para você também. Se você não colocar na sua mala do ano de 2025 o perdão para coisas que você fez, você se perdoar, você vai sofrer nessa viagem. Teve coisa que você fez que hoje você não aceita ter feito. Teve coisa que você fez que hoje você se envergonha de pensar que fez. Teve coisa que você fez que machucou algumas pessoas. Eu sinto o Espírito Santo agindo e já tocando no coração de alguns aqui. O que vai ter na sua mala nessa viagem chamada 2025? Eu vou falar de outra coisa e nós vamos acabar. Lembra que eu falei que tinha 10? Eu vou falar de 2 para que a gente acabar. O Espírito Santo já está fazendo na sua vida. Ele vai te falar as outras coisas. O mesmo Espírito Santo que me falou vai te falar. Amém ou não?
É só se você tem que buscar ele. Que ele não fica falando que nem um doido, não. Já viu aqueles doidos na rua que passa e tá assim? Não vai. É você pergunta e ele fala. Você busca ele e ele vai te falar. Amém ou não? Então, se você buscar, ô Espírito Santo, em nome de Jesus, senta aqui. Você quer um café? Não? Então, deixa eu te falar. Quais são essas 10 coisas? Você falou, pastor. Aí ele vai te falar. Eu vou pular para a última. Em Mateus, abre aqui, Mateus 5,14, para a gente terminar. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Próximo. Presta atenção. Tem que ter uma coisa na sua mala para essa viagem chamada 2025. A decisão de ser luz para o mundo. Jesus te chamou para ser luz para o mundo. Gilvan, declara em nome de Jesus. Você e Tamires serão luz aonde vocês estiverem. A casa de vocês é luz para o mundo, em nome de Jesus. Amém ou não? Amém ou não, queridos? Tânia, em nome de Jesus. Você é luz para o mundo. Aonde você estiver, vai brilhar a luz do mundo. Amém ou não? Amém ou não, queridos? Lembre-se, não foi o pastor, não foi o jornal, não foi o médico, não foi outra coisa ou pessoa que disse, mas Jesus falou, você é a luz do mundo e ninguém vai te esconder, mas você será colocado no lugar mais alto para brilhar e abençoar a muitos em nome de Jesus. Quem crê diz amém e dê uma salva de palmas a Jesus. É tempo da gente ser luz. Ei, mas quem está ferido só fere. É tempo da gente se desconectar do passado. É tempo da gente abrir mão das historinhas. É tempo da gente abrir mão das feridas. É tempo da gente se desconectar das estratégias do inimigo em nossas vidas. Se desconecte disso. Tome uma decisão de ser quem Jesus disse que você é. Pare de viver desconfiando. Pare de viver com o pé atrás. Pare de viver ranzinza. A pessoa fala uma coisa, aí você diz, então quer dizer que você falou que eu sou isso. Aí a pessoa tem que virar para você e falar, ei, eu não falei isso. Para com isso. Pare de ficar mudando o que as pessoas falam. Para de ser arisco. Para de ser machucado. Ei, Jesus te chamou para ser a luz. Jesus te chamou para ser um motivo de alegria. Deixa eu te falar, quando você chega, as pessoas abrem um sorriso de alegria ou abrem um sorriso de nervoso? Chegou, ai meu Deus, e agora? Será que vai ter uma briga? Será que vai dar errado? Será que tem uma discussão? Natal. No Natal, quando você encontrar a sua família, eles vão celebrar a sua chegada ou eles vão temer a sua chegada? Deixa eu te falar. Seja luz na onde você estiver. Coloca na tua mala o desejo de brilhar. A luz de Deus. O desejo de ser motivo de esperança para alguém. Que vida egoísta é essa que fica preso nos seus traumas? Deixa eu te falar. Viver os seus traumas para sempre é um ato de egoísmo. Porque quando você vive os seus traumas, sai de você a sua pior versão. Já percebeu? Quem está machucado, esconde a sua melhor versão. Abafa a sua melhor versão. Às vezes você está machucado, ferido, sabe? Traumatizado.
decida abrir mão disso. Foi para a liberdade que Jesus te libertou. Ei, Jesus morreu na cruz para você ser livre. Ele morreu na cruz para que a gente pudesse viver liberto. Ah, pastor, mas eu não sabe o que aconteceu na outra igreja. Ah, mas aí o pastor me falou isso. Mas aí o pastor me falou aquilo. Deixa eu te falar algo em nome de Jesus. Até pastor falha. Até pastor erra. Não torne o seu pastor o seu Deus. Ele é humano. Amém ou não? Amém ou não, queridos? Esses dias um homem chegou e estava falando e tal, e ele me elogiou. E aí ele falou assim, estava numa roda, um café, e ele chegou faz pouco tempo na igreja. Aí ele falou assim, pastor, eu vejo tanta gente te elogiando, falando bem de você. Isso, olha a pergunta dele, ele teve coragem de fazer essa pergunta. Ele falou assim, isso não mexe com o senhor não? Ficar sendo elogiado, todo mundo falando bem assim, isso não, como é que é lidar com isso? Eu falei, cara, hoje em dia, né, tendo em vista tanta experiência que eu tenho, mas já tenho alguma. Sabe como é que eu começo uma amizade? Assim, amizade. Porque eu posso ser pastor sem ser muito amigo, né? A gente não tem muita proximidade. Eu sou pastor, faço o ofício de pastor, sabe? A missão de pastor. Mas muitos, a gente acaba desenvolvendo uma amizade. É ou não é? É ou não é? Mas sabe como eu meço se alguém é meu amigo de fato? Eu vejo como ela age quando eu erro com ela. Que enquanto eu estiver acertando, love is in the air, pastor é bem legal. Love is in the air. Eu preciso necessariamente errar com você. E a sua resposta ao meu erro, à minha falha, vai determinar qual é o nível da nossa amizade. O amigo, ele não faz carinho nos nossos erros, mas ele também não nos abandona quando a gente erra. O amigo, ele olha na tua cara e fala, Satanás, tu tá com demônio, sai! O amigo fala, isso não é de Deus, isso não é correto, você tem que largar isso. Você tem que abandonar essas práticas, tu tá louco, isso não tem a ver com você. O amigo fala quem você de fato é. Ei, não adianta você ficar fazendo isso. Ei, eu sei que você não é isso, para com isso, para com essa loucura, para de se vender tão barato, para de ser uma pessoa fraca, você não é isso, você é forte. Amigo fala a verdade, mas o verdadeiro amigo não te abandona nos teus erros. O amigo, ele corrige, mas o amigo permanece. Amém? Nós vamos viajar. E essa viagem será incrível. E eu já estou preparando a minha mala. Tem coisa que estavam na minha mala na viagem chamada 2024. E eu decidi que essas coisas não podem permanecer. Tinha imaturidade na minha mala, sabia? Eu tive que tirar. Tinha algumas ingenuidades que não dá para o lugar que eu quero ir, não dá para ter isso na mala. Eu decidi tirar. E eu estou colocando tudo que eu quero, tudo que eu vou precisar para viver nesse destino chamado uma nova vida. Escute, Deus não derrama vinho novo em odre velho. Quer novidade de vida? Fale assim, o preço do novo, fala, é o velho. Foi aniversário do meu irmão Eduardo, no dia 19/12 de 2024. Alguns dias atrás. E eu ganhei esse ano vários relógios. Acho que era Deus falando assim, não esmoreça na fé, meu filho. Fique em paz, tem um novo tempo chegando.
E o melhor relógio que eu tinha. O mais bonito que eu mais gostava. Eu dei de semente para ele. Eu semeei, eu abri mão desse relógio. Porque eu acredito na palavra de Deus. Foi uma semente a respeito do meu futuro. Ei, lei do vácuo. Tira algumas coisas velhas da tua vida e o novo vai chegar quando você menos esperar. O preço do novo é o velho. Deus não derrama vinho novo em odre velho. Tem coisas que você quer viver, mas só não está vivendo porque você está de braço dado com o velho. É tempo de abrir mão do velho para viver o novo de Jesus. Tem alguém que crê nisso? Tem alguém que crê nisso? Então dê uma salva de palmas ao Senhor e diga glória a Deus e se coloque de pé.